Graça e paz, um bom dia. Nós estamos aqui na Igreja Batista, no Jardim Satélite, em São José dos Campos, para levar ao ar mais uma celebração, mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu sou o pastor Eliezer, um dos pastores aqui da igreja, e eu quero convidar você a participar conosco, a louvar ao Senhor neste dia. Você que já tem o seu celular, o link do culto desse dia, envie para amigos, envie para familiares, convide eles para celebrarmos juntos ao Senhor. Nós estamos aqui com as portas fechadas, com um pequeno grupo, mas a igreja de Deus, que somos nós, essa igreja, ela está viva, esta igreja, ela continua na sua caminhada, esta igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós estamos aqui tomando todos os cuidados dos quais nós temos sido instruídos. A nossa igreja, a cada 15 dias, ela está sofrendo um processo de sanitização, de limpeza, e com isso, todos que aqui estão, os poucos que aqui estão tomando todos os cuidados. Então, que você agora, na sua casa, junte-se a nós, vamos cantar, vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus, e que nesse dia seja um dia onde Deus pode falar, e Ele vai falar ao seu coração, para você e para a sua família. Convido você, neste momento, a orar comigo. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque nós estamos mais um dia levando ao ar uma celebração, um culto de adoração ao nome do nosso Deus. Este Deus que tem todo o controle, tem um domínio em suas mãos. E que neste dia, os meus irmãos, as minhas irmãs, as famílias, pessoas que estão nos acompanhando neste momento, que o Teu Espírito Santo invada as nossas vidas, invada as nossas famílias, as nossas casas, e que possamos sentir como se estivéssemos juntos, adorando, celebrando ao Senhor. Que a cada música, que a cada momento que nós estivermos aqui falando, a Tua presença seja real e verdadeira em nossas vidas. É a oração que eu faço, que os meus irmãos, que minhas irmãs estão fazendo neste momento, e nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Obrigado, Júnior, banda. Você não está vendo todo mundo, mas tem uma turma bonita aqui, um número reduzido, mas tem uma turma bonita, tocando, cantando, cuidando da técnica, da transmissão. É uma turma de Deus, uma turma que eu amo e respeito, porque estão aqui por amor, porque querem abençoar a sua vida, a vida de todos nós. Graça e paz para você. Meu nome é Ricardo Aurino, sou um dos pastores da Igreja Batista do Jardim Satélite. Nós estamos aqui nas dependências da igreja, em um grupo reduzido, fazendo essa transmissão online, e também esse culto ficará gravado, você poderá assistir depois a gravação. Nós já tivemos 12 cultos online, hoje é o 13º. Desde o dia 22 de março, a nossa igreja não está se reunindo presencialmente, na verdade, desde o dia 18 de março, e nós estamos realizando cultos online. Já foram 12, hoje é o 13º, e nós interrompemos as nossas séries de mensagens e pregamos 12 mensagens avulsas para este momento, mensagens apropriadas. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, você está vendo aí na tela, a série Dias Melhores Virão, baseado no livro do mesmo nome do pastor e escritor americano Max Lucado. O Max Lucado já foi missionário no Brasil. Na década de 90, ele viveu 5 anos no Rio de Janeiro, aprendeu português, e ele diz que foi aqui no Brasil que ele se despertou para se tornar escritor.
Os livros deles são maravilhosos, eu já li vários livros, e são livros para o coração. Esse, especialmente, eu recomendo que você adquira. Ele está custando menos de R$20 aí nas livrarias, tanto de papel quanto o e-book, você pode adquirir. É um livro fininho, olha só, ele é fácil de ler, não é um livro difícil, e ele tem muitas ilustrações. O Max Lucado usa sempre muitas ilustrações da vida e também da Bíblia para nos ensinar os princípios que ele ensina. Então, quero recomendar que você compre este livro, tá? Leia, e que você também acompanhe esta nossa nova série de mensagens, que começa agora. Serão 9 mensagens para o seu coração. Depois dessa série, nós vamos ter uma outra série também para o seu coração, para ajudar você a viver esse tempo e para superar as dificuldades de agora e as dificuldades que virão depois, tá bom? Enquanto nós tivermos apenas cultos online, a série vai acontecer aos domingos, às 10 horas, e às quartas-feiras, às 19 horas. Quando voltarmos a ter cultos presenciais, a série será apenas, as mensagens da série serão apenas aos domingos, mas sempre nós teremos o arquivo para você acompanhar, tá bom? Então, hoje é a primeira mensagem desta série, o nosso tema é Onde está Deus? E também uma afirmação, onde está Deus? E nós vamos ver onde Deus está. Tempo difícil que passamos. Salmo 10, 14, diz: o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento e à nossa dor. Um dos maiores desafios da vida cristã é entender e aceitar o sofrimento para os filhos de Deus. Na verdade, o sofrimento para todas as pessoas, mas especialmente para aqueles que o seguem, que acreditam nele. A igreja cristã pós-moderna, essa que vivemos hoje, ela enfatiza muito a prosperidade e o bem-estar, e pouco ou quase nada fala sobre o sofrimento. Você vai ver várias igrejas, pastores, falando muito de prosperidade, bem-estar, não é uma coisa ruim, mas com uma linguagem que não fala. E sabe qual é o resultado? Nós temos uma geração inteira de cristãos que não sabem lidar com o sofrimento, ou não aceitam que o sofrimento é parte da vida, inclusive da vida cristã. Nosso senso comum nos diz que Deus deveria sempre nos livrar da dor, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Olha só o que diz lá em João 16, 33. Jesus falando, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo para você ser uma pessoa triste e acomodada com o problema e com o sofrimento. Não, ele não disse isso. Aliás, Jesus é uma pessoa alegre, ia a festas, né, gostava de viver a vida. Tá? Não é isso que Deus está dizendo, que Jesus está dizendo que você deve se conformar com o sofrimento. Não. O que a Bíblia está dizendo é que o sofrimento é parte da vida. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E precisamos entender onde Deus está, qual é a ação dele no mundo, dentro desse contexto de sofrimento. Especialmente nesses dias da pandemia de Covid-19, com isolamento social, crise econômica, no Brasil, crise política, e com os problemas todos que estão acontecendo, nós somos confrontados especialmente com esse tema, o que fazer, como lidar com o sofrimento. E aí nos perguntamos, frequentemente, onde estava Deus no dia da doença?
estava Deus no dia da tragédia? Onde estava Deus no dia da guerra? Onde estava Deus no dia do assassinato? Onde estava Deus no dia do estupro? Onde estava Deus diante da fome, da miséria, da injustiça social? Onde estava Deus no dia do luto? Quando, por exemplo, um pai vai enterrar seu filho. Onde estava Deus? Onde está Deus? Por que Deus não acaba com isso tudo de uma vez? Por que Ele não interfere na história da humanidade e na nossa história particular para acabar de vez com o sofrimento do mundo? Onde está Deus? Nós queremos conversar com você nesta manhã e ao longo desta série para dizer para você, baseado na Bíblia, onde Deus está. Deus está presente. Ele está presente em nossa vida e Ele sempre participou de nossas vidas e continua participando. Anos atrás, foi escrito um livro muito interessante, que virou filme também, chamado A Cabana. Não sei se você lembra deste livro, deste filme, um filme muito bom, inclusive, um livro muito bom também. E um pai tem a sua filha estuprada e morta. Ele era frequentador de igreja e ele fica decepcionado com Deus. E para de frequentar a igreja e se decepciona com Deus. Passa vários anos amargurado, ele e a família adoecem emocionalmente, até que, no livro, ele tem um encontro com Deus, em uma cabana. Ele tem um encontro com Deus, e aí ele começa a conversar com Deus. E Deus se apresenta com a figura de 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, as 3 pessoas da Trindade representadas ali. E a conversa é muito interessante, aconselho você a ler o livro. E uma das premissas deste livro, premissas da Bíblia, é que Deus está sofrendo com quem sofre. Deus está participando do sofrimento de quem sofre. Deus não está ausente. Deus está presente e Ele sofre junto com você. Cada pessoa que sofre injustiça, dor, doença, luto, Deus está sofrendo junto com essa pessoa. Por isso Jesus se fez homem, o Filho de Deus, para participar do nosso sofrimento. Bom, mas você ainda se pergunta, por que Deus não acaba logo com isso? Se Ele realmente nos ama, se Ele sofre conosco, por que é que Deus não termina de uma vez por todas com o sofrimento, com a dor, com o problema? Por que é que eu tenho que viver tantas coisas ruins nessa vida? Vamos conversar um pouquinho, existem muitas explicações teológicas, filosóficas sobre isso. Eu não quero me aprofundar muito, não é o momento, mas ter uma palavra para o seu coração. Por que que Deus não resolve tudo de uma vez? Primeiro, porque Ele é muito mais sábio do que todos nós. Deus é sábio. Isaías 55, 9 diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, diz Deus, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus vê tudo ao mesmo tempo. A nossa visão é limitada, mas a visão de Deus não é. Deus governa tudo e, em sua sabedoria, Deus sabe o que é melhor. Ele não é cego, não é insensível, não é impotente, mas Ele sabe o que é melhor. E nem sempre está na hora de terminar com algum sofrimento. E, às vezes, o sofrimento é importante, ele é necessário. Aí você vai dizer, é impossível, pastor, como é que o sofrimento pode ser importante, necessário? Vou te dar 2 exemplos. Eu sempre uso aqui na igreja. Imagine que uma criança pequena, de 5 anos, vai em um fast food. Aí come lá, assim, top daquilo tudo lá, sanduíche, refrigerante, batatinha frita, sorvete. E o pai leva lá, de vez em quando, para comer aquilo tudo. E a criança chega em casa e diz para o pai e para a mãe, olha, gostei tanto de ir lá comer essa comida, eu não quero outra coisa, só quero essa comida, de manhã, de tarde, de noite.
Acha que um pai vai fazer isso, vai dar essa comida para a criança toda hora? Claro que não. Tem que tomar água, suco, né? Tem que comer legumes, verduras, comer coisa saudável. Mas na cabeça daquela criança de 5 anos, faz sentido não comer daquela comida que é mais gostosa? Para ele não faz sentido, mas para o pai faz todo sentido. Outro exemplo, você leva seu filho para vacinar, e aí tem injeção, e a criança morre de medo daquilo, chora, esperneia, não quer tomar a injeção, e diz, pai, mãe, se você me ama, não me dê essa injeção. E você que ama seu filho vai dar a injeção para ele, mesmo que doa. Mas na cabeça da criança, aquele sofrimento não faz sentido. Ele não entende que é necessário. Queridos, nem todo sofrimento é necessário. Às vezes ele é causado pelo nosso próprio erro. Mas muitas vezes o sofrimento é necessário, porque Deus está muito mais interessado em nosso crescimento do que em nosso conforto. Saiba disso. Ele, às vezes, é necessário, por mais difícil que possa parecer. Jesus, por exemplo, sofreu, e o sofrimento dele foi necessário. Então, aceite isso. Há muitos anos atrás, eu vi uma outra ilustração interessante. Diz que alguém estava se afogando e o salva-vidas estava olhando aquela pessoa se afogar. E todos gritavam para ele para correr e logo salvar a pessoa, mas ele estava parado, esperando. E a pessoa estava lá se debatendo, estava quase morrendo, e o salva-vidas parado, e todos gritando com ele já estava quase sendo linchado. Até que em um determinado momento ele pula na água e salva a pessoa. E quando chega, as pessoas criticam, dizem, por que você não foi antes? Por que você não salvou essa pessoa antes? E o salva-vidas diz, está vendo o tamanho dele? Ele é enorme. Se eu vou lá, enquanto ele ainda tem forças, enquanto ele está se debatendo, nós dois vamos morrer, porque ele vai se agarrar em mim e nós dois vamos nos afogar. Eu tive que esperar a hora certa. É assim que acontece. Às vezes, Deus tem que esperar a hora certa de resolver algo, porque é importante saber o tempo certo, o jeito certo para resolver. Deus é sábio muito mais do que você e eu. Segunda razão porque Deus não acaba logo com isso tudo, é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, a possibilidade de arbitrar, de escolher. Nós temos a possibilidade de escolher. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das características dessa imagem e semelhança é que temos a capacidade de escolher. Nós não somos robôs. Nós temos a capacidade de escolher. Inclusive escolher a rebeldia, o afastamento de Deus e o mal que vem atrás disso. Saiba que boa parte do sofrimento que existe no mundo é fruto de nossas escolhas. E Deus respeita isso, por mais difícil que seja para Deus que nos ama aceitar isso e conviver com isso. A alternativa para que Deus resolvesse tudo de uma vez só seria retirar a nossa capacidade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Ou seja, seria retirar de nós a imagem e semelhança que Ele colocou. Deus não faz assim. Nós temos escolhas. Temos escolhas como pessoas, temos escolha como família, temos escolha como comunidade, temos escolha como povo, nação, e temos escolhas como raça. E essas escolhas, muitas vezes, são as piores, e as consequências estão aí.
Mas Deus não resolve tudo de uma vez, de uma hora só, porque Ele respeita as nossas escolhas. Mas Ele tem um plano, Ele tem um projeto. E dentro do livre-arbítrio que nos deu, Deus está colocando em curso o seu projeto de redenção. Então, Deus nos respeita. Você talvez diga assim, Ele devia resolver tudo. Mas você está disposto a abrir mão de toda a sua liberdade? Deixar de ser uma pessoa, um indivíduo, e se tornar um robô? Claro que não, ninguém quer isso. Deus também não. A terceira razão porque Deus não interfere e resolve tudo de uma vez é que nós mesmos nos afastamos. Olha só o que diz Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O nosso sofrimento, mas nós nos afastamos dele. E existem leis. Por exemplo, existe a lei da gravidade, não existe? Se você subir num penhasco e pular, não adianta dizer, eu creio em Deus que Ele vai me segurar aí no ar. Você vai cair e se machucar. Se você botar a mão no fogo, não adianta dizer que você crê em Deus e não vai se queimar. Você vai se queimar. Você, seu filho pequeno ou qualquer outra pessoa. Por quê? Porque existem leis. Deus criou leis para governar o mundo físico e também o mundo espiritual. E quando nós transgredimos estas leis, sofremos. Pastor Cote costuma dizer que nós não quebramos as leis é que nos quebram. Porque nós transgredimos mandamentos e temos que arcar com as consequências. Muitas vezes o sofrimento ocorre porque transgredimos as leis de Deus. Várias doenças modernas que existem no mundo hoje são fruto da destruição da natureza. Sabia disso? Que a devastação da natureza está criando várias doenças novas neste mundo. E, inclusive, algumas, não estou dizendo que seja essa agora, mas algumas são criadas pela tecnologia para fazer o mal. Você sabe que existem, por exemplo, armas biológicas criadas pelos países, pelos exércitos, para destruir o outro. São bactérias e vírus mortais criados para serem armas usadas uns contra os outros. Veja a maldade do homem. Então, o mal vem por causa do afastamento de Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas muitas vezes não queremos os valores de Deus. Nós queremos que Deus nos livre de todo o mal, mas muitas vezes não fazemos a nossa parte. Por exemplo, a pessoa que joga lixo na rua, deixa lá, vai aparecer doença. Aí ela não quer o mal, não quer a doença, mas ela joga o lixo lá no lugar errado. Ela deixa de fazer sua parte e contribui para o erro. Então, este mal que nós causamos, causa doenças, causa problemas, injustiças. Nós, muitas vezes, somos os causadores do próprio mal. Mas também, queridos, Deus não resolve tudo de uma vez, porque há um plano de redenção, há um projeto. Tá? Você talvez não perceba isso completamente. Nós aqui na igreja estamos sempre estudando sobre isso. Mas Deus tem um projeto, um plano de redenção. Efésios 1,4 diz assim, Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Tenha certeza, Deus tem um projeto para redimir o mundo, redimir a humanidade e acabar, sim, de vez com o sofrimento que o mundo passa, mas não vai ser do dia para a noite. Há um projeto. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, até hoje, até Jesus voltar, há um projeto de redenção.
Nós contamos o nosso tempo no cronos, nos dias, nos meses, nos anos. Deus está na eternidade e no tempo certo, no seu tempo, o tempo deles, o kairós de Deus, o tempo de Deus, Ele vai redimir, sim, a humanidade. Então, se conforte sabendo que Deus vai acabar com toda a iniquidade, com toda a injustiça. A Bíblia usa uma ilustração interessante, diz que vai secar toda a lágrima. Então, Deus vai redimir a humanidade e acabar com o sofrimento. Mas no tempo certo, do jeito certo, no projeto dele. E sabe uma coisa interessante? A igreja faz parte deste projeto. A igreja é uma peça-chave. Deus colocou a igreja como responsável por colocar o seu projeto em funcionamento. Nós, a igreja, estamos dentro do projeto de Deus. Bom, você entendeu um pouquinho aí por que Deus não dá um estalo de dedo, fala uma palavra mágica e resolve tudo de uma vez. Existem esses motivos aí. Na verdade, existem vários outros. Eu coloquei alguns para você entender. Mas eu quero falar agora mais ao seu coração e ajudar você a viver isso no seu coração. Você talvez entenda na sua mente, que o sofrimento faz parte da vida, que o sofrimento é resultado dos erros nossos e da humanidade. Ok, mas isso é o entendimento da mente. Como lidar com isso no coração? É a minha palavra agora para você, uma palavra que está bastante presente no livro do Max Lucado. Como crer em Deus no dia do sofrimento? Como crer em Deus no dia do sofrimento? Em primeiro lugar, lembre-se da sua identidade. Eu falo muito isso aqui na igreja. Lembre-se da sua identidade. Lá em João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Um pai ama o seu filho. Você que é pai sabe disso. Você é capaz de dar a sua vida pelo seu filho. Uma vez Jesus disse assim: se vocês que são maus conseguem ter esse tipo de atitude com os filhos, imagine Deus que é Pai, Pai eterno. Deus ama você porque você é filho. E um pai só quer o melhor para o filho. É muito difícil, até tem alguns, mas é muito difícil você encontrar um pai que não queira o melhor para o seu filho. Alguns pouquíssimos, são egoístas e não ligam para os seus filhos. A pessoa pode não ligar para muita coisa, mas é muito raro alguém que não se importe com o filho. Às vezes ele é um assassino, uma pessoa má, mas com o filho ele tem um sentimento. Por quê? Porque é parte dele, faz parte, é sangue, faz parte dele. Nós somos filhos de Deus. Aqueles que receberam Jesus como Salvador se tornaram filhos de Deus. Não esqueça desse amor. Deus ama você. Você é filho. Diga isso onde você está. Eu sou filho amado do Pai. Eu sou filho amado do Pai. Nesses dias de dificuldade, de dor, de doença, de luto, lembre-se disso. Semana passada eu fui a 2 velórios. Na segunda-feira e na quarta-feira faleceram 2 pessoas da nossa igreja. 2 irmãos idosos, não faleceram de Covid, já estavam de cama há vários anos, faleceram esta semana. 2 irmãos, o irmão Benedito na segunda-feira e a irmã Isabel na quarta-feira. Eu fui nos 2 velórios. Como não era Covid, podia ter velório presencial. Eu vi tristeza, vi dor, claro, da família, mas sabe o que eu vi mais? Esperança. Por quê? Porque as 2 famílias sabiam que aqueles irmãos são filhos do Pai e agora estão nos braços dele. Lembre-se disso, você
é filho amado do Pai. Ele só quer o melhor para você. Mesmo nesses dias difíceis, Ele só quer o melhor para você. Segunda coisa, pense em sua verdadeira cidadania. Efésios 2,19. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Presta bem atenção, você é filho de Deus e pertence a uma família, a família de Deus. Você tem uma outra cidadania. Nós apenas estamos aqui por um tempo. Na verdade, diz a Bíblia, nós não somos mais deste mundo. Nossa identidade maior não está aqui. Nós temos outros valores e um outro destino. Eu vejo tanta gente brigando na internet, o dia todo, briga, confusão, né? Eu não entro nessas batalhas verbais que eu vejo por aí. Mas há muita gente brigando, politizando essa situação e tudo mais. E, olha, eu fico pensando, graças a Deus, que a minha cidadania não é essa. Se a minha cidadania fosse essa aí, eu estivesse no meio dessa briga, dessa confusão toda, triste de nós, né? Nós temos uma outra pátria, temos um outro destino. Não importa o que aconteça aqui, de bom ou de ruim, nada muda em relação a isso. Nossa pátria não é aqui. Nosso destino final não é este. Nós podemos superar as dificuldades, superar as lutas, superar as dores, lembrando sempre que isso tudo é passageiro. O nosso destino final não está neste mundo. Nós temos uma outra cidadania. É claro que eu não quero sofrer aqui. Você não quer, eu também não quero. Eu quero conforto, prosperidade, saúde, paz, segurança, isso tudo, claro que eu quero. Todos nós queremos, até Jesus quis. Mas a verdade é que vamos sofrer. E quando sofrermos, devemos lembrar, nosso destino final não é este. Temos uma outra cidadania. Uma outra coisa que vai ajudar você a superar este momento é acreditar de todo o coração que a dor e os problemas fazem você crescer. Tiago 1, 2 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Queridos, a verdade é que dificilmente alguém cresce na abundância, na prosperidade. Normalmente, quase sempre, nós crescemos na dor, na dificuldade. Até quem faz musculação sabe disso, né? Anos atrás, as academias descobriram que para você ficar forte, musculoso, tem que sofrer, tem que doer. Né? É a dor que faz o seu músculo dizer, o cérebro está dizendo assim, não, esse músculo não é suficiente para suportar essa carga, está doendo, vou aumentar o tamanho dele. Aí começa a botar nutrientes ali para o seu músculo aumentar, mas tem que doer. No pain, no gain, dizem os americanos, tem que doer para você ganhar. Então, a verdade é que sem dor, dificilmente crescemos. Não é impossível, mas dificilmente crescemos. Então, quando você estiver passando por uma dor, uma dificuldade, um sofrimento, lembre-se que esta dor pode gerar grande crescimento em sua vida. E mais, pode te preparar para coisas maiores. O sofrimento vai amadurecer você, vai te fazer entender melhor a vida, vai te fazer ser mais solidário com o próximo. Sabe as pessoas que eu conheci que mais se preocupam com quem passa fome? É aquele que já passou fome. Eu tive um irmão na igreja, quando eu morava no Rio de Janeiro, um irmão muito simples, mas ele era
tão generoso, tão generoso. Um dia eu perguntei para ele, meu querido, por que você é assim tão generoso? Ele disse assim, sabe por quê, pastor? Porque eu já passei fome. E eu sei o que é isso. Aquele sofrimento amadureceu a pessoa. Michael Wells, um escritor americano já falecido, ele tem uma palavra interessante em um de seus livros. Ele diz assim, um crente com problemas é abençoado por Deus. Sim, verdadeiramente abençoado. Se não tem para onde se voltar, desistiu de si mesmo, desistiu dos outros. Descobriu que os problemas simplesmente não podem ser resolvidos de qualquer maneira terrena. Ele pode rapidamente ser levado a ver que há apenas uma esperança para si, que é a presença de Deus. Olha só o que o sofrimento traz. Outra coisa que vai te ajudar a superar este momento é você acreditar, essa palavra é consequência da anterior, é você acreditar que o sofrimento capacita você para servir. Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Queridos, a melhor pessoa para ajudar alguém, guarde isso, é aquela que passou pelo mesmo sofrimento antes e superou. Qual é a melhor pessoa para ajudar alguém com câncer? Eu posso ajudar, eu nunca tive câncer, nem quero ter. Eu posso ajudar, posso dar um abraço, uma palavra de ânimo, uma visita, etc. Mas aquele que viveu aquela doença, superou, tem muito mais autoridade e condição de ajudar do que eu. Quem pode ajudar alguém em luto? Alguém que já passou. Quem pode ajudar alguém em problemas e dificuldades da vida, familiares, financeiras, etc.? Quem passou pela mesma dificuldade e superou. Conheci muitos pastores ex-drogados. E eles tinham, todos os que eu conheci, um carinho muito especial pelos drogados. E todos eles tinham ministérios fortes que cuidavam de drogados. Sabe por quê? Porque ele sabia qual era o tamanho daquela dor. Então, o sofrimento te dor, uma dificuldade, lembre-se do seguinte, esta dor, esta dificuldade está me preparando para que um dia eu ajude muitas outras pessoas que passarão pelo mesmo que eu estou passando hoje, pela mesma dor. Mas é preciso que você supere, vença, triunfe e possa então ajudar quem vai passar pela mesma dor. Então, ao invés de reclamar, tenha uma nova perspectiva. Saiba que esse sofrimento está capacitando você para um ministério, para servir, para abençoar alguém no futuro. E, por fim, uma palavra para você, para o seu coração, para você suportar esse tempo. Tenha esperança. Tenha esperança no futuro. Apocalipse 21:4 diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Por quê? Porque a antiga ordem já passou. Então, queridos, preste bem atenção. Isso tudo vai passar. Tudo isso vai passar. Vai passar essa crise, vai passar essa doença, vai passar. O mundo já passou por várias crises antes, muito piores do que essa que nós estamos vivendo, por exemplo. É que a nossa geração nunca tinha experimentado, mas isso tudo vai passar. E quer saber mais? O mundo vai passar. A vida, esta vida terrena vai passar, e nós estaremos com o Senhor nos céus, e lá, como disse o texto, lá não haverá lágrima, nem dor, nem sofrimento. Efésios 3:20, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que atua em nós, aquele que é capaz. Está no nosso louvor, está o nosso pensamento. Queridos, tenha esperança, tenha fé. Tudo vai passar. Esteja firme com o Senhor. E eu quero terminar a minha palavra aqui com uma última reflexão para você. O que é que nós, como igreja, podemos fazer? Essa é uma pergunta, não é? A igreja de Cristo é o corpo do Senhor neste mundo. Nós somos os olhos, a boca, os braços, as pernas de Jesus. A Bíblia usa essa ilustração. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, ele controla, mas a igreja é o seu corpo. Como é que este corpo pode agir e abençoar o mundo em dias de sofrimento? Não somente agora, tá? Não somente nessa pandemia, não somente hoje, mas sempre. Antes dessa pandemia, durante e depois. Como é que a igreja deve agir, deveria agir? Já que somos o corpo de Jesus. Existem muitas maneiras de agir, muitas. Para você ter uma noção, a nossa igreja aqui, ela está distribuindo 5 vezes mais cestas básicas de higiene e de limpeza do que fazia. Essa é uma das formas de agir, não é a única. Uma das formas. Várias igrejas estão ajudando. Tem igreja confeccionando máscaras. Aqui na nossa cidade tem uma igreja fazendo máscaras. Tem igrejas fazendo outras atividades, outras ações sociais. E a nossa igreja continua trabalhando, cuidando das pessoas, fazendo aconselhamento. Nossas células estão cuidando das pessoas, nossos ministérios, nossa equipe pastoral, continuamos cuidando das pessoas. E a pergunta que você deve se fazer é essa: como é que eu posso ajudar? Há muitas maneiras, você pode se envolver de muitas maneiras. Mas eu quero destacar uma coisa que você pode fazer nesses dias. Romanos 12:15 diz assim: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Mais de 20 anos atrás, eu tinha um colega de trabalho, eu trabalhava na Justiça Federal, um colega muito querido, cristão também, irmão nosso na fé, muito querido, e ele tinha um filho de 2 anos. E um dia estávamos lá no trabalho e ele recebeu uma ligação da escola do filho. O filho tinha passado mal. E ele correu então, pegou o filho, levou para o hospital. O garoto estava com meningite, já bem adiantada. E aquela criança de 2 anos faleceu de meningite. Eu fui no velório, no enterro da criança, um dos cemitérios aqui de São José, e a esposa desse meu colega, também cristã, irmã na fé, sabendo que eu era pastor, eu pastoreava uma igreja aqui em São José, ela chegou para mim, me agarrou pelo colarinho e olhou nos meus olhos e disse assim: eu não estou entendendo por que isso aconteceu. E eu travei. Eu já era pastor há alguns anos, estava acostumado a consolar pessoas, sou líder na igreja desde que era adolescente. Sempre a gente tem uma palavra, tem alguma orientação, mas aquele dia eu simplesmente travei, eu não consegui responder nada. O que eu ia dizer para uma mãe com um filho de 2 anos que falece de meningite? E eu voltei para casa tão abalado com aquilo, sem saber o que fazer. E eu estava muito mal com aquilo. E eu orei a Deus: Senhor, o que eu deveria ter falado para ela? Eu travei. E o Espírito Santo me trouxe esse texto. E eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: tem horas que você não tem que falar nada. Só abrace a pessoa, chore com ela. É só isso que você deve fazer. E eu entendi que em horas de crise, de dor, horas muito difíceis,
Nem sempre a gente tem que ter uma palavra. Às vezes a pessoa não precisa de uma palavra. Ela já sabe as respostas. Então, quando você encontrar alguém triste, desesperado, sofrendo, não apenas por causa dessa pandemia, mas por qualquer outra situação na vida, doença, desemprego, crise no casamento, problema com o filho, problema com os pais, com os irmãos, com o colega de trabalho, com o chefe. Quando você encontrar alguém passando por dor, não se apresse a dizer para a pessoa o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Primeiro ouça a voz de Deus. Muitas vezes Deus vai te dizer, não diga nada. E sempre, dizendo ou não alguma coisa, abrace e ame a pessoa. Nesses dias você não pode abraçar fisicamente, mas você pode abraçar emocionalmente, espiritualmente. Pode dar uma palavra de ânimo presencialmente ou pela internet, por algum aplicativo, não importa. Dê uma palavra de ânimo, mas sobretudo, se não há nada a dizer, e às vezes não há, diga só para a pessoa, eu vou chorar com você, eu vou sentir a sua dor. E assim, queridos, nós ajudaremos a todos a viver dias melhores. Dias melhores virão. Onde está Deus no dia do sofrimento? Vou te dizer onde Deus está. Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve. Ele está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Lembre-se disso, console-se com essas palavras. Deus o abençoe. Muito obrigado, Deus, por esse tempo aqui com os meus irmãos, minhas irmãs, sejam os que estão aqui presencialmente, esse grupo pequeno aqui, ou aqueles que acompanharam a transmissão ao vivo, e os que também vão, de alguma maneira, acompanhar pela gravação. Cuida de cada um, de sua família, seu trabalho, seus estudos, do dia a dia em casa. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre eles, que eles vivam na certeza que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor nos ama profundamente e nunca nos abandonou. Ó Deus, que todos recebam Tua presença. Tenham um maravilhoso dia, uma boa semana e superem esta fase ruim com fé e esperança. Eu peço que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.